assunto de listas, né? No nosso caso aqui, lista estática, por enquanto, né? Depois nós vamos ter as listas encadeadas, mas vamos lá. Então, aqui a gente viu na aula anterior até montar a opção do menu aqui, né? E o que nós temos? Tem a mensagem, tem a inclusão, e aqui teria que fazer o programa principal, certo? As opções são inclusão, alteração, exclusão, relatório. É isso que a gente viu? Certo? Então, hoje nós vamos ver o quê? Nós vamos ver a situação de que eu vou ter que montar um programa principal para esse processo todo aqui, né? O meu menu aqui, ele já me retorna uma opção, vai mostrar e já vai me retornar uma opção válida. A gente fez a validação aqui dos valores que podem ser válidos para o nosso menu. Então, não posso ter valores que sejam fora disso, ele vai ficar ali lendo enquanto não termina, certo? A ideia aqui é mostrar a parte da lista, né, onde vai ler. Eu vou dividir isso aqui, vamos colocar um pouco de mensagem aqui, né? Eu coloquei tudo junto aqui, mas vamos ver lá, um write ln aqui, data de nascimento, aqui, ele vai ler dia, mês e ano, certo? Eu vou dar um write ln aqui, pedir para ler, entrar com sexo. Daí vem aqui, vai GLN, vai ler o sexo. Write ln telefone. Vai ler o telefone e write ln celular. O material que está na apostila lá, ele está um pouco desatualizado, mas o nosso registro aqui está bem atual, tá certo? Faltou colocar as mídias sociais ali, né, mas tudo bem. Ok? Então, esses são os campos que vão ser lidos, né? A lógica aqui, acredito que você deve ter percebido, a gente trabalha com subprogramas, considerando o conceito da subprogramação no extremo do que é solicitado, certo? Não é isso? O subprograma, ele tem que fazer o quê? Tem finalidade de resolver um problema complexo ou que exista repetição, né? Trechos complexos ou de repetição. Aqui no caso ele cria a lista vazia, aqui ele verifica se a lista está vazia, ele verifica se a lista está cheia, né? Ele insere no final, né? Ele insere quando não é no final, que é esse trecho de código aqui, né? Tem uma posição, tem um registro, tem a lista. Aqui nós temos uma passagem de parâmetro usando, como é que é isso aqui? Referência. E aqui, por cópia ou por valor, né? Observem que nessas rotinas aqui eu não faço leitura. Eu tenho read aqui no meio? Não. Tenho write aqui no meio? Não. Eu faço estritamente a operação a qual o nome do subprograma está destinado, certo? Aqui no caso eu não tenho nem if para verificar se ela está cheia ou se está vazia. E ela funciona desse jeito? Funciona. Certo? Inserir, ele coloca na posição certa, o pesquisa. Aqui é um caso onde eu tenho um trecho de código que teria que fazer dois trechos de códigos iguais praticamente. Então, para isso, foi colocado um parâmetro a mais, quando eu quero encontrar e quando não quero encontrar, certo? Então, quando eu quero encontrar, eu coloco true, quando eu não quero encontrar, eu coloco false. Quando que eu quero encontrar? Quando eu vou alterar ou remover, eu quero encontrar.
Mas mesmo eu querendo encontrar, eu posso, porventura, não encontrar, não é isso? E quando eu não encontro, ele retorna 0, certo? E quando que eu não quero encontrar? Quando eu vou incluir, eu não quero encontrar. Mas mesmo quando eu não quero encontrar, eventualmente eu posso encontrar, não é isso? Então, da mesma forma, ele vai ter o caso quando eu não quero encontrar, que é o caso do else, mas porventura eu encontrei, eu também vou retornar 0, que não é uma posição válida, certo? Tá ok? Bom, então, de um modo geral, a gente está usando aqui na rotina de inclusão, daí sim eu tenho as leituras, certo? Eu vou ler o nome, lido o nome, vou verificar a posição dele lá na minha pesquisa. Se o resultado da minha pesquisa der 0, significa o quê? Eu não queria encontrar, porém eu encontrei, eu vou dizer que o nome já está na lista. Tá certo? Por sua vez, se eu não encontrei, eu vou ler o restante dos dados, e depois que eu li o restante dos dados, eu vou mandar inserir ele. Certo? Eu vou ter a posição, vou ter os dados, ele vai lá e vai colocar os dados no lugar que deveria. Tá? Para a gente verificar se isso aqui tudo está certo, então eu vou fazer mais uma procedure que eu vou chamar de relatório, onde eu recebo o meu L do tipo lista e ele não vai me retornar nada. Vou colocar uma variável contadora do tipo integer e vou fazer o quê? O que seria relatório? Vou imprimir todos os itens da lista. Tá? Então, eu vou colocar lá, em vez de colocar aqui os atributos, os quais seriam os nomes que vou ter, eu vou colocar lá, então, L, como é que era mesmo o campo que dizia lá? Camarada que a gente tem lá, no L. O L é o quê? Lista. Como é que é os atributos que tinha lá? Oi? Eu acho que não. Item. L ponto item de índice K ponto nome. L ponto item de índice K ponto dia. L ponto item, aliás, aqui não é ponto dia, né? É ponto tá logo aqui, né? nasc.dia. L.item de índice K ponto nasc.mês. L.item de índice K ponto nasc.ano. Bom, vou só para a gente poder visualizar, vou usar esses camaradas aqui, ok? Como eu vou montar um relatório, então eu preciso percorrer ele, né? Dessa forma ele vai escrever todos os valores? Não. Como é que eu faço para fazer ele escrever? For K to L.qtd do. Ok? E aqui embaixo, a hora que ele terminar, vou dar poder parar. Tudo bem? É suficiente para a gente poder visualizar? Bom, aqui no meu programa principal, o que eu vou ter?
Eu defini que L é a minha lista, certo? Por um acaso eu usei o mesmo nome em todo ele. Foi isso? Então, vou mudar o nome desse cara aqui, ó. Vou chamar de agenda. Posso chamar de agenda? Tá. Então, eu venho aqui, tinha uma rotina lá, cria, lista, vazia. Vou passar quem comparando? Agenda. Aí vou pegar e vou fazer o quê? Eu tenho que chamar o meu menu. Então, eu vou precisar de um campo para dizer qual a opção que foi lida. Certo? Então, o que eu vou ter lá? OP recebe quem é que vai fornecer as opções? Quem? Menu. Certo? Menu não tem parâmetros? Eu posso ter um subprograma que não tenha parâmetros? Todo subprograma tem que ter um parâmetro? Tem que ter? Não. É uma função, mas eu preciso ter um parâmetro? Não preciso. Né? Agora, como é que eu faço para esse processo aqui ficar acontecendo? Porque aí eu vou ter o quê? Case op off. Já usaram case off? Se op for igual a 1, vou fazer o quê? Vai fazer o quê? Inclusão. Quem que eu vou passar como parâmetro? Agenda. 2. Vai ser quem? Alteração. Quem que eu vou passar como parâmetro? Agenda. 3. Exclusão. Quem que eu vou passar como parâmetro? Agenda. 4. Relatório. Quem que eu vou passar como parâmetro? Agenda. E eu vou fazer isso quantas vezes? Esse processo todo. Pois é. Então, eu vou colocar um laço de repetição. Que laço que eu vou colocar? Repita. Significa? Até igual a 0. Certo? Vou tirar esse read key aqui, porque esse read key vai parar ele lá, né? Certo? Vou salvar ele aqui. Vamos pôr para rodar. Aqui falta um ponto e vírgula. Aqui falta um end. Aqui está sobrando um bar. Eu não criei as rotinas, né? Só criei
inclusão. Quem que eu vou passar aqui? É agenda? Oi? Tá certo disso? E agora? É o quê? L? Passagem por cópia ou por referência? Por cópia? Oi? E com VAR é o quê? É por cópia? Por referência. Por que tem que ser por referência? Porque vai alterar. Não, isso aqui é o que vocês têm que fazer, né? Procedure, exclusão. Quem que vai vir aqui? Oi? Quem? E é por cópia ou por referência? Bom, implementamos o que precisa? Salvamos, compilamos. Ah, tá sobrando esse end aqui. Opção 1. Nome. José. 1/1/2000. Sexo. Masculino. Telefone. Ok? Se eu mandar listar, tá lá José. Faltou as barras ali, né? Certo? Bom, eu vou incluir outro. Pedro. Dois do 2002. 4. Tem José. Tem Pedro. É isso? Funciona? Funciona. Certo? Vamos incrementar então o que a gente precisa ver. Bom, aqui, na hora de colocar a data de nascimento, vou deixar um espaço em branco. Colocar um traço aqui para separar o nome da data de nascimento. Entre o dia, colocar uma barra. E aqui também colocar outra barra. Tudo bem? O relatório de vocês vai ter tudo, né? Certo? Não só esse. Se fosse para ele puxar o 01, como ficaria? Oi? Que nem tipo para baixo de 10 ele puxar o 01, em vez de só o número 1. E quando você coloca 01, né? Sim. Mas ele é inteiro, não é? Certo? Então não seria tipo uma máscara, alguma coisa assim? Para não ter tipo o trinho zero ali. O que poderia fazer neste caso para fazer ele ficar com 01? Só colocar o 01 não dá? Colocar ele como uma condição. Como é que poderia fazer, será? Existe? Teria alguma forma de fazer esse processo ficar assim? Se fosse no Mac 10 e fazer um write. Se fosse no Mac 10 e fazer outro write. Poderia se usar
a converter ele para string. Se ele tiver só um dígito, você acrescenta o 0. Concatena e gera o valor. Certo? Então, lembraram que a gente fez a rotina de datas lá nos subprogramas. Certo? Poder verificar se a data é válida, se é a data de nascimento, qual que é. Dá para calcular a idade lá, não é isso que a gente fez? Pegar de uma data até outra data. Certo? Para ver quanto que dá. Dá para calcular dessa maneira, não dá? Certo? Então, a ideia poderia ser, eu tenho uma rotina que, quando eu pegar um campo data, ele recebe um recorde tipo data e ele me devolve ele tipo string. Certo? Já com as barras colocadas e tudo certinho, no formato que tem que ser. Só que daí ele teria que ser, por exemplo, pegar a data, aquelas rotinas que a gente fez de data, e verificar se a data é válida. Certo? Baseado naquele formato, funciona, não funciona? E daria para trabalhar todo esse formato com data. Certo? Tá, vamos ao que nos interessa. Bom, eu vim aqui e fiz o relatório. Então, quer dizer, eu tenho os valores já, de uma certa maneira, eles estão armazenados. Certo? Então, vamos criar um outro subprograma. Procedure. Que eu vou chamar de grava. Grava arc. Quem será que eu vou passar aqui como parâmetro? De que forma que eu vou passar esse cara aqui? Por que seria cópia? Por que seria referência? Eu vou só gravar. Então, eu vou dizer assim, ó. Aqui em cima nós criamos o registro tpreg aqui, não foi? Então, aqui no type, no tipo aqui, ó, antes de começar, eu vou dizer lá, vou colocar um tparc, que eu vou dizer que é um file of tpreg. O que dizer file of tpreg? Isso aqui está diferente do ano passado, tá? Do semestre passado, para quem ou do período passado, pelo menos, tá? Eu estou dizendo que eu vou criar um arquivo e esse arquivo eu quero que ele tenha essa estrutura aqui, tá certo? Quero que tenha essa estrutura aqui e estou colocando ele como um tipo, o tipo de arquivo, tparc. Tá certo? O que eu vou ter aqui? Eu vou vir aqui no gravar e vou criar uma variável que eu vou chamar de arc. Vou dizer que esse arc é de que tipo? Tparc. Sugestivo, né? Eu vou dizer que eu tenho uma variável que eu vou chamar de klocal, que é do tipo integer. Beleza. O que eu tenho aqui? A primeira coisa, eu tenho um arquivo e eu tenho que fazer um vínculo entre o nome do arquivo que eu uso dentro do meu programa com o nome do arquivo que eu quero que exista lá fora. Certo? Então, eu vou chamar assim, ó, assign. E o assign, eu vou colocar assim, arc é o cara que eu tenho aqui. Vou chamar de agenda.date de datos, que significaria de armazenamento, certo? Aqui com a assign eu fiz o quê? Eu tenho um nome dentro do meu programa que chama arc, certo?
O nome que eu vou usar lá fora vai ser agenda.dat. Então, esse assign faz o vínculo entre o cara que eu estou usando dentro do meu programa. Toda vez que eu me referenciar a ARC, ele vai estar lá trabalhando lá com o cara, o agenda.dat. Tudo certo? Aí eu vou fazer o quê? Venho aqui e vou fazer vou dar um rewrite. Rewrite significa o quê? Reescrever. Certo? Então, esse rewrite, eu vou colocar ele com o ARC. Certo? E agora, eu vou fazer um laço de repetição que vai pegar do primeiro até... Oi? Quem é TF aqui para mim? Quantidade da lista. Como é que eu chego? L.qtd do. E vou dar um write, só que um write um pouco diferente. Por quê? Porque o primeiro valor que eu vou colocar é o nome do meu arquivo que eu vinculei ali. Vou colocar vírgula, eu vou colocar L, como é que eu chego até o registro? Ponto item de índice K. Quando eu digo de índice K, eu estou dizendo o quê? Estou dizendo que ele inteiro lá. Certo? Estou dizendo que é o registro inteiro. Tá? Observe que eu não coloquei begin e end. Isso significa... Só tem uma linha. Então, já que eu escrevi no meu arquivo, vou dar um close em quem? Em ARC. Certo? Então, vejamos. Salvamos, colocamos para rodar. Inclusão. Walter. 0203 de 2000. Maria. Quatro. Tá lá. Maria vem antes de Walter. Certo? Ixi, esqueci de chamar a rotina. Tem que fazer tudo de novo. Eu criei a rotina, gravar, certo? Onde que eu usei ela? Não usei. Onde que eu uso ela? Hã? Aonde que eu posso usar essa rotina? No final das 3 opções ali. Depois que eu sair do meu programa, eu vou chamar grava arc. Certo? E vou passar meu agenda. Meu agenda vai sair lá com o nome agenda porque eu coloquei agenda aqui no programa principal? Não. Quatro. Sair do meu programa. Certo? Então, se eu vier... Cadê? Ó. Dia 7/5/2019, 21h42. Certo? Ó. 7/5/2019, 21h43.
Quer dizer, acabou de virar 43, certo? Então, ele acabou de ser criado esse arquivo. Tá ok? Agora, esse cara aqui, ele foi lá e gravou. Observe o seguinte, eu criei primeiro a rotina que cria ele, certo? Para ele passar a existir. Agora, eu vou criar o subprograma que vai fazer o contrário. Procedure. Eu vou chamar ele de ler arc. O que o rewrite está fazendo? Ué, quando eu vou gravar ele no arquivo, eu já posso ter o arquivo, não posso? Não posso ter o arquivo já? O que vai acontecer? O que o rewrite faz? Oi? Vai escrever por cima. Vai escrever por cima. Certo? Então, eu vou lá, agora eu vou fazer o quê? Eu vou ler o arquivo, certo? Da mesma forma que quando eu fui gravar, eu preciso fazer o quê? Preciso vincular ele. Então, eu vou precisar ter o assign, onde eu vou ter o arc, e vou ter ali o agenda.dat. Vou ter o agenda.dat e fiz o vínculo entre os dois, certo? Agora, ao invés de eu dar um rewrite, eu vou fazer um reset. O reset vai fazer o quê? Vai abrir o arquivo para que eu possa ler ele, certo? Bom, não posso fazer um for porque eu não sei quantos elementos vão ter. Ok? Então, vou fazer um while. Aí, existe uma situação de que os elementos que eu tenho dentro do arquivo, ele tem um marcador de fim de arquivo. Como é que se fala fim de arquivo? Então, enquanto não for end of file, ou final de arquivo, de arc, faça. Begin. Eu vou precisar de um cara aqui, vou chamar de aux, que é do tipo tpreg. E vou vir aqui e fazer o quê? Agora há pouco eu fiz um para poder gravar. Lá de repetição da rotina anterior eu fiz um. Então agora eu vou fazer um read. Read quem? Arc. Arc com quem? Com aux. Certo? Aí eu vou usar uma daquelas rotinas que a gente usou, que a gente criou antes. Qual seria? Qual? Não. Não. Eu estou lendo do arquivo. Eu tenho que fazer o que aqui agora com esse cara que eu li? Oi? E como é que eu faço isso? Não. Se eu estou aqui, não é o momento de eu fazer lista vazia. Concorda comigo? Oi? Quase. Aqui em cima, na hora de eu salvar, eu fiz o quê? Não, isso foi depois. O que eu fiz aqui?
que diz essas duas linhas aqui? Como é que a gente pode traduzir isso? Sim, mas como é que a gente diz isso? Que é similar ao que foi feito aqui? O que faz aqui? Não. O que é que eu faço aqui? Fala mais alto, não estou ouvindo. Não fala para dentro, fala para fora. Quase isso. Eu percorro a lista, não é isso? Então aqui eu tenho que fazer o quê? O que é o contrário que tem que fazer aqui? Em que sequência ele vai fazer esse cara aqui? Oi? Oi? Sim, então. Como é que eu faço aqui então? Oi? Não. Eu percorri aqui e escrevi, não foi? Está em que ordem? Alfabética. Como foi criada a lista. Então, aqui eu vou fazer o quê? Vou chamar o que insere no final, onde eu vou passar a minha lista e vou passar o aux. E ele vai fazer o quê? Vai colocar na mesma sequência que ele utilizou para gravar no arquivo. Certo? E aonde que eu chamo esse camarada aqui? Tem que colocar ele para funcionar, não tem? Aonde que eu vou chamar ele? Tem que ser no programa principal. Na primeira linha do programa? Na última linha do programa? Tem que ser depois. E aí eu vou chamar ela como? Ler arc. Será que funciona isso? Inclui alguém aqui? Vixe. Assim como quando ele faz salvar? Não. Faltou o quê aqui? Vamos sortear alguém, né? Para deixar mais emocionante o negócio. Agora são 52. 21 e 52. 5 mais 2 dá 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que está faltando aí? Onde que a gente mexeu? Por último. Hã? É.
21. 1, 2, 3. O que está faltando ali? O que está faltando, Felipe? O VAR. O que acontece ler ARC sem o VAR? É. Só que agora, como eu executei o programa, ele vai ter um pipoco, né? Porque o que vai acontecer? Ele não tem mais o arquivo, porque o arquivo foi reescrito já, certo? E eu não tenho mais o arquivo sendo usado. Então, nós vamos ter que parar aqui. Vou colocar em comentário essa linha. Observe que ele funcionou agora. Tá? Colocar o José de volta. Quatro, tá lá José. Certo? Sair fora. Certo? Então, se eu incluir agora Maria 02/02/2002, feminino. 4, tem José, tem Maria. Certo? Vamos incluir mais um. Ana. Está em ordem? Certo? Sair. Tem alguma... Cento e 154. Ah, tá aqui, ó. O que está faltando aqui? Adrian. Matheus. Você pode subir um pouquinho ali, só para ver como é que tá os... Oi? Close arquivo. Certo? Se não fecha o arquivo, ele não tem como regravar. Então, aqui no caso, o que vai acontecer? O que vai acontecer aqui agora se eu mandar listar? Vamos ver quem é que diz. Renan. O que vai acontecer, Renan? O problema foi falta do close. Daí o que é que acontece, Renan? Vai mostrar quem? Porque se o arquivo está aberto, ele não consegue reescrever ele por cima. Tá claro? Faz sentido? Parece que faz, né? Então, vamos colocar lá Maria. Vamos colocar Ana. Quatro, tá lá. 3. Vou sair. Agora não deu erro. Certo? Tá dando erro por quê? Porque ele não conseguia gravar. O arquivo estava aberto. E se agora eu rodar novamente o programa,
Mandar listar. Estão lá os 3 nomes cadastrados. Não é bonito esse negócio? Diz a verdade. Principalmente quando funciona, né? Certo? Bom, qual que é a nossa ideia desse trabalho que tem aqui para fazer? Nós vamos fazer mais coisas esse semestre com esse negócio aqui. Mas, primeira coisa, vocês têm que implementar as outras rotinas que tem aqui. Que é isso que eu pedi agora. Certo? Todos os campos, lendo bonitinho, certo? Vamos colocar aquelas rotinas de data, que a gente viu lá, subprogramas lá. Não tem aquelas rotinas? Para validar a data, para verificar se a data está válida. Data de nascimento. Vamos fazer uma rotina para calcular a idade. Para dizer qual que é a idade da pessoa. Certo? Beleza? E nós vamos trabalhar com essas listas considerando assim. Vamos cadastrar um certo número de pessoas. Certo? Aí desse certo número de pessoas, eu quero que tire os que tiverem, vamos dizer assim, os que forem crianças vão entrar numa outra lista e os que forem idosos vão entrar numa terceira lista. Uma segunda lista para crianças, uma terceira lista para idosos. Tá certo? Como se você tem uma lista de pessoas, eu quero classificar as crianças, separar as crianças, tirar elas para uma outra lista, e eu quero os idosos separar numa terceira lista. Certo? Então, primeiro, vamos fazer a agenda funcionar direitinho, e depois nós vamos trabalhar com essas rotinas de separar elas em outras listas que nós vamos criar. Entendido? Bacana? Pontos principais aqui, ó. O que é a rotina? Ó, se a gente olhar direitinho o subprograma que tem aqui, as práticas que estão sendo empregadas, onde eu vou ler arquivo, eu só trabalho com a leitura do arquivo. Eu tenho RIA alguma coisa aqui? Tenho RIA para ler o arquivo. Certo? Tenho um write para escrever no arquivo. Tá? Onde que eu tenho as rotinas que fazem leitura e escrita de dados? Onde eu tenho aqui, ó, inclusão, eu vou ter alteração, vou ter exclusão. Certo? Os demais, eu tenho que pensar de uma forma de levar em consideração que a rotina seja específica. Onde eu estou pesquisando, eu não estou fazendo mais nada além de pesquisar. Certo? Eu li alguma coisa aqui? Eu estou considerando que está vindo tudo por passagem de parâmetros. Certo? Aqui, a hora que eu insiro, que é o insere, não é o inclusão, eu estou lendo alguma coisa aqui? Não. É a hora que eu vou inserir que eu vou verificar se ela está cheia? Não. É a hora que eu vou entrar na inclusão, eu já tenho que verificar se ela está cheia. Certo? Se a minha lista está cheia, a hora que eu vou fazer a inclusão, eu não preciso nem ler nenhum nome, porque se a lista está cheia, eu não vou nem ler o nome. Certo? Se chegou até o insere, ele tem que ter o espaço para ele poder colocar. E observe que esse insere fim aqui, é simplesinho, podia ter colocado ele no insere. Só 2 linhas. Só que eu posso reaproveitar ele usando ele quando eu vou carregar o arquivo. Não fica bem melhor estruturado? Certo? Porque eu não preciso da posição aqui, preciso? Eu vou inserir no final. Eu vou incrementar mais um na minha lista e ele coloca nessa posição. Incremento mais um, coloco nessa posição. Não é isso que ele faz aqui? O nome aqui é genérico. Certo? Nome simples, prático de ser utilizados, certo? E funciona. Entenderam aqui? Alguns desses algoritmos aqui eu recomendaria que fizesse teste de mesa para entender direito o que está fazendo. Isso cai em prova?
Com certeza isso cai em prova. Certo? Porque quando a gente faz o teste de mesa, não é, é porque é trabalhoso, é cheio de coisas. Não, a gente aprende fazendo teste de mesa, para não fazer errado. Certo? Então, não entendeu direito a rotina? Faça o teste de mesa para verificar o que ele está fazendo. Não entendeu da primeira vez? Faz 2, faz 3, quantidade que for necessário para entender. Tá certo? Dúvidas? Tranquilo? Bacana esse negócio, não é? Espero ver o subprograma de vocês tudo bem estruturadinho, assim, ó, nesse formato básico, identado, certinho. Não fica fácil de ler o código? Deixa eu pôr na parte do gravar arquivo. Parte do gravar arquivo. Beleza? Tudo tranquilo? Como que ele sabe ali que é end of file? End of file significa que quando você está gravando lá e você dá o close, ele vai colocar uma marca que é a end of file, que é o final de arquivo. Mas tá escrito isso? Oi? Só a sigla, tá ok? Sim, a função, ela é justamente a sigla. Justamente por isso que eu perguntei o que significa final de arquivo. Então, ele tem uma marca que quando ele vai dar o close, que vai fechar um arquivo que está como rewrite, ele vai colocar uma marca lá indicando que isso aqui é final de arquivo. Certo? Onde acaba o arquivo. E o mais interessante dessa história é que a gente pode pegar aqui, por exemplo, ó, cadê? Aqui está parado, né? Então, ó, lista exe aqui. Ó. Aplicativo aqui, tá vendo? Não preciso do Lazarus para rodar ele. Ó. José já está na lista. Ana já está na lista. Certo? Tem o aplicativo, o executável. Você pode carregar o executável mais a agenda. Vou copiar ele.
Vou vir aqui para o raiz. Tá aqui os dois. Certo? Tá rodando. E esse projeto aqui, que no segundo bimestre do quarto período, não no terceiro, no quarto período, a gente faz isso com interface gráfica, usando orientação a objeto. Certo? Usando classe, usando objetos, usando coleções de objetos, que é o termo dado para listas de objetos. Estamos entendidos? Tranquilo, então. Todo mundo entendeu? Alguém tem alguma dúvida? O material que eu passei para vocês tem tudo que teoricamente precisa. Tem quadrinhos explicando, tem que ler, correr atrás. Certo? Tranquilo? Esse com LST eu não coloquei aqui, mas esse LST supostamente vai imprimir na impressora. Tá? Mas não tem necessidade de colocar o LST aqui. Alguém ficou com alguma dúvida? Leonardo? Ali? Tranquilo, então? Posso fechar aqui? Ixi. Não, vocês prestaram atenção, então tá bom.